Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Filosofia, e o papo de hoje é existencialismo. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre um dos movimentos filosóficos mais influentes e, olha, um dos mais incompreendidos também. Sabe aquela sensação de que a gente está sempre procurando um manual, um guia para a vida? Tipo, um conjunto de regras, um propósito que já venha pronto? Pois é, muita gente sente isso, principalmente quando a gente olha ao redor e parece que os valores tradicionais meio que se perderam no caminho. Então, os existencialistas chegam e dizem: olha, esse manual não existe. E aí vem a grande virada de chave. E se o ponto de partida não for esse manual que a gente tanto procura, mas sim uma página em branco, a nossa própria existência? Esse, pessoal, é o grande desafio que o existencialismo joga no nosso colo. Certo, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso aí. Para entender de onde veio o existencialismo, a gente precisa dar um pulinho lá nos séculos XIX e XX. Foi uma época assim de muita, mas muita agitação. Um período que ficou conhecido como uma verdadeira crise de valores. Pensa só, as fontes que sempre deram um sentido para a vida das pessoas, tipo a religião, as estruturas da sociedade, tudo isso começou a ser muito questionado. E o resultado? As pessoas se sentiram meio perdidas, sabe? Como se estivessem à deriva no oceano gigante, num universo que não parecia se importar nem um pouco. E foi exatamente no meio desse caos todo, como uma resposta a essa crise, que filósofos como o famoso Jean-Paul Sartre apareceram. E eles trouxeram uma ideia completamente nova, bem radical mesmo, sobre o que significa, afinal, ser humano. A ideia central deles é essa comparação aqui. Pensa, sei lá, numa cadeira. Primeiro alguém pensa no propósito dela, para sentar, e depois ela é criada, certo? A ideia, a essência vem antes. Como ser humano, os existencialistas dizem que é o contrário. Primeiro a gente simplesmente existe. A gente é jogado no mundo e só depois, com as nossas escolhas, é que a gente vai definir quem somos, qual o nosso propósito, a nossa essência. É exatamente isso que o Sartre quis dizer com a famosa frase "a existência precede a essência". É o pilar do existencialismo. Quer dizer que a gente não nasce com uma natureza fixa, com um destino traçado. A gente primeiro existe e depois, bom, a construção é toda nossa. Só que essa ideia, ela leva a gente para uma conclusão que é, ao mesmo tempo, incrível e um pouco assustadora. A de que nós somos radicalmente livres. Só que, como diz o ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa liberdade toda vem com um peso. Vamos seguir o raciocínio. Se não tem um manual, não tem um caminho já pronto, então cada escolha que a gente faz é 100% nossa responsabilidade, todas elas. E carregar o peso de ser totalmente responsável por tudo, isso pode gerar uma ansiedade profunda, um sentimento que os filósofos chamaram de angústia. Só que para pensadores como Kierkegaard, por exemplo, essa tal de angústia não é algo ruim, não é para fugir dela. Pelo contrário, ele dizia que sentir essa angústia é, na verdade, um ótimo sinal. É o sinal de que a pessoa está finalmente encarando de frente o peso e a maravilha da sua própria liberdade. E, convenhamos, sentir essa angústia não é confortável, né? Por isso é muito, mas muito tentador tentar escapar dela. E qual é o jeito mais fácil? É só fazer o que todo mundo está fazendo, seguir o bonde, não pensar muito a respeito. Esse modo de vida, de seguir o fluxo, os existencialistas chamaram de viver na multidão. É o que eles consideram uma vida inautêntica. É quando a gente deixa a sociedade e os outros dizerem quem a gente deve ser. A gente se esconde da nossa liberdade, aceitando os valores que estão aí, sem nem questionar. Mas existe uma alternativa. E essa alternativa é a autenticidade. E o que é ser autêntico, então? É o oposto. É ter a coragem de abraçar essa liberdade toda, de criar os nossos próprios valores, o nosso próprio sentido e assumir a responsabilidade por viver uma vida que seja, de verdade, a nossa vida. Certo, legal criar o próprio sentido, mas como a gente faz isso num universo que parece não ter sentido nenhum? E essa pergunta nos joga direto em outro conceito-chave, o absurdo. O filósofo Albert Camus definiu o absurdo de um jeito brilhante. Ele disse que o absurdo é esse choque, sabe? Esse conflito entre o nosso desejo desesperado por sentido, por respostas, e o silêncio total do universo. A gente pergunta por quê e o mundo fica em silêncio. Para ilustrar isso, Camus usa o mito de Sísifo. Lembra da história? O cara que foi condenado pelos deuses a uma tarefa que parece a definição de sem sentido.
empurrar uma pedra gigante até o topo de uma montanha só para ver ela rolar tudo de novo para baixo. E isso para sempre. Parece terrível, né? Mas aí vem a conclusão genial e surpreendente de Camus. Ele diz que a gente deve imaginar Sísifo feliz. Como assim? Porque o sentido que Sísifo encontra não está na tarefa, mas na sua rebelião contra ela. Ao aceitar seu destino, mas com plena consciência, olhando para a pedra e para a montanha de frente, ele se torna maior que o seu sofrimento. Ele se torna o mestre da sua própria rocha. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O existencialismo não é uma filosofia do desespero, de nada faz sentido. Muito pelo contrário, é sobre poder, sobre a nossa capacidade de criar. Ele nos entrega uma tela em branco e faz a pergunta que realmente importa. Já que a vida é a sua obra de arte, o que você vai criar? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.